Meus irmãos, bom dia, a paz, tudo bem? Um Feliz Natal para vocês, viu? Olha, em Cristo eu espero que tenha sido tudo muito bom o dia de ontem para cá, dia de ontem e o dia de hoje, a ceia, o momento em família, que tenha sido tudo muito especial, as orações, as meditações, o estudo, a reunião familiar de vocês e que hoje continue sendo um dia de bênção na vida de cada um de vocês, na vida da família de vocês. Meus irmãos, hoje nós chegamos ao fim nas meditações sobre os fatos que envolveram o nascimento de Jesus. Nós estamos diante de um texto riquíssimo, narrado por nosso irmão Lucas, o nascimento de Jesus. Como já foi dito por nossos irmãos que trouxeram as meditações anteriores, o nascimento do menino Jesus não deve ser visto simplesmente como um acontecimento isolado na história. Ou seja, simplesmente nasceu o Senhor, simplesmente nasceu o Salvador. Não, meus irmãos. Aqui é o desfecho físico, plausível e palpável de uma eternidade que se mistura com o transitório, apontando para esse evento. Quando nós olhamos para toda essa grandeza, nós vemos que a Trindade estava como sempre esteve, em uníssona certeza. O Cordeiro havia sido imolado antes da fundação do mundo, a criação, a queda, o proto-evangelho, os profetas e, por último, não sendo menor, mas como o próprio Senhor Jesus testificou dele, é o maior entre os homens, o último dos profetas, aquele que abriu o caminho do Senhor, os caminhos para o Senhor, João Batista. Por causa disso, meus irmãos, nós observamos que nada foi por acaso. Passo a passo, dia a dia, fato a fato, tudo aconteceu conforme a vontade do Pai. Nossa, grandioso demais, né? O texto que meditaremos nessa manhã, ele é lindo, porque ele aponta para o momento em que aconteceu o nascimento do nosso Salvador. Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Quero fazer a leitura aqui com vocês. Diz assim, a palavra do Senhor. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Meus irmãos, esse texto é lindo demais. Alguns pontos importantes devem ser realçados aqui. Eu acredito que um detalhe muito importante deve ser muito bem explicado para que nós possamos olhar esse texto com a grandeza que ele merece ser visto. Toda a escritura ela é grande por demais porque é palavra de Deus. Ela não é aquilo que alguns chamam de conter a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Mas pela característica especial desse texto, ela nos cativa, e eu vou explicar por quê. Olha só, aqui está acontecendo simplesmente aquilo que está envolto todo o apontamento das escrituras sagradas. O Antigo Testamento apontou para esse momento. Como eu disse no início, o proto-evangelho aconteceu quando, de imediato, um ato subsequente do pecado dos nossos pais. Adão e Eva caíram lá no Éden, pecaram, com isso todos nós sofremos a consequência desse pecado, mas de imediato, o nosso bom Deus trouxe o anúncio da primeira manifestação do Evangelho, daquele que viria da nação de Israel, aquele que viria da semente de mulher e pisaria na cabeça da serpente.
Ou seja, a esperança já está ali no pós-pecado. O Senhor Deus, com ato de misericórdia e graça, aponta para esse momento, sem especificá-lo. E durante a história toda, você vai perceber, homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, falaram sobre esse momento e falaram sobre o Messias e apontavam para essa hora. Tudo apontou para cá. As profecias, as aspirações e a esperança do remanescente fiel olham para esse texto e se regozijam em paz, porque cumpriu-se a palavra do Senhor. A primeira informação que nós temos desse texto é um texto que aponta para o cumprimento das promessas e das profecias que nosso Deus estabeleceu há milhares de anos atrás. Quando a gente olha para esse texto, como crentes em Jesus nos dias de hoje, nós estamos diante de um texto que nos comunica da seguinte forma: a palavra de Deus é verdadeira, Deus promete e suas promessas se cumprem uma a uma. E ainda existem outras promessas da parte de Deus para a sua igreja, e essas também serão cumpridas. Saindo desse detalhe tão importante, esse texto ele traz dois ensinos bem bacanas, que eles trazem um contexto que nos apontam para a soberania de Deus. No nascimento do menino Jesus, e devem comunicar para nós graça tal que deve transformar, aperfeiçoar, aprimorar a nossa conduta de vida. O primeiro aqui, meus irmãos, eu quero tratar com vocês, compartilhar com vocês, é o enquadramento histórico. Lucas, aqui, logo nos 2 primeiros versos, ele se detém a fazer um enquadramento histórico. E nós nos perguntamos por que Lucas faz isso. É sabido de nós que estudamos a palavra de Deus, que Lucas, tanto médico como historiador, e como historiador ele faz questão de encaixar o fato do nascimento diante de um contexto secular. Como um historiador, como objetivo de um historiador, é fazer com que aqueles que pesquisem sobre a pessoa de Jesus, não só nas escrituras sagradas, mas que aqueles que têm o interesse de ver verdade nos fatos que estão acontecendo, encontrarão paridade tanto na Bíblia, tanto no livro que ele está escrevendo, quanto nos documentos daquela época. Ou seja, aconteceu isso e o menino nasceu nessa época. Essa mostra a habilidade que Lucas teve em fazer essa descrição. Também por causa desse enquadramento histórico de Lucas, nós vamos reparar um fato importantíssimo do qual eu quero tratar um pouco mais tarde, que Deus utiliza das autoridades e dos poderes das autoridades para cumprir os seus propósitos santos na vida do seu povo. Depois que nós falamos do enquadramento histórico, existe um outro ensino aqui muito interessante, que é a descrição do nascimento do Senhor. A descrição do nascimento ela não se dá simplesmente pelo ato, o momento em que o Senhor nasce, né? Mas envolve todo o contexto que ele vai estar falando ali a partir do verso 4. Porque nós vemos que a partir do verso 4, José sai lá de Nazaré, da Galileia, e ele desce direto para a Judéia, para uma cidade chamada Belém, terra, cidade de Davi, a casa do pão, né? O interessante aqui, meus irmãos, é entender que Maria já estava avançada nos seus meses. Nós sabemos que era uma viagem longa, sabemos que o caminho que eles iriam percorrer era um caminho tortuoso numa perspectiva de dificultoso, e para uma mulher grávida era difícil para fazer essa viagem, mas eles tinham que fazer e eles fizeram. E assim que eles fizeram, quando chegaram em Belém, como Lucas deixa claro aqui, eles não encontraram um local para que pudessem se hospedar e principalmente um local adequado para que pudesse ter o bebê. E o que acontece? A Bíblia fala que eles vão direto para um local onde a Maria entra no processo de parto, enfaixa a criança e coloca ela numa manjedoura. Não conseguiu achar hospedaria.
E quando nós observamos isso, esse fato acontecer, nós vemos um fato interessantíssimo, um detalhe importantíssimo aqui, que o lugar do nascimento do nosso Senhor não foi nada mais e nada menos do que uma manjedoura. Por que esse detalhe é importante? Porque nós observamos que nesse detalhe está falando do Rei dos Reis, o fundador do universo, o criador do mundo. Se nós olharmos pelas qualidades e atributos de quem é esse menino, no mínimo exigiríamos um palácio, um local muito confortável, algo que tivesse pompas. Mas nós observamos que para Deus nada disso foi necessário. Ele simplesmente levou seu filho, colocou seu filho num local seguro, num local muito humilde. Isso mostra a perspectiva de Deus diante de fatos importantes que estavam para acontecer naquela época. Muitas pessoas não conseguem entender, mas você vai perceber que um dos fatos importantes para que isso tenha acontecido é que quanto menor a probabilidade, ou seja, quanto menos provável o local de nascimento, quanto mais escondido fosse o nascimento da criança, além de todas as outras coisas que envolvem esse fato, nós chegamos num fator importante e preponderante, que é a segurança desse menino. Você vai falar assim, segurança por quê? Simples. Do momento do nascimento do nosso Senhor Jesus, aquela criança indefesa, inocente e que estava totalmente envolta aos cuidados da sua mãe, até aquele grande último dia lá na cruz do Calvário, esse menino Jesus, que se tornou um homem, um pregador, um homem que anunciou a palavra, o amor de Deus, que amou ao extremo e pagou um preço, o preço de cruz. Todos os dias da vida dele foram dias de risco. Observe esse relato de Herodes com os homens que vêm do Oriente, aos quais existe a designação de magos, de pastores. Quando eles comunicam com Herodes, segundo o relato de Mateus, Herodes, por perceber que os magos ou os pastores, quando voltam por outro caminho e não vão até ele para mostrar com detalhe onde o menino estava em Belém, Herodes simplesmente manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E aí nesse momento nós vemos que já no início da vida do menino Jesus, a vida dele seria diferente. Os pais pegam ali a criança e fogem para o Egito para cumprir essas escrituras. Depois de um bom tempo, eles voltam e vão para Nazaré. Uma frase de John Stott sobre Jesus traz um enredo muito complementar do que eu falei agora. Ele diz assim: já na manjedoura, a sombra da cruz estava sobre a vida do menino Jesus. Que interessante, né, meus irmãos? E nós observamos que do início ao fim Deus está zelando. E você vai perceber que depois que ele vai para Nazaré e depois que passa-se o tempo em que ele começa o seu ministério, quanto de perigo e quantas vezes tentaram matar ele. Quantas vezes, em todos os momentos o nosso Deus estava segurando ali, estendendo as mãos e fazendo com que todas as coisas estivessem submissas à sua vontade, que tudo acontecesse no tempo determinado. Um fator interessante, e eu quero compartilhar com vocês, olha só, existem alguns ensinos importantíssimos aqui. O primeiro deles, Deus movimenta a política da região para mandar José e Maria para Belém. E por qual motivo Deus faz isso? Simplesmente para cumprir as Escrituras. Simplesmente para cumprir as Escrituras. Deus movimenta todo um império para cumprir as Escrituras. Que Escrituras? Simples. Miqueias capítulo 5, verso 2. Olha o que fala esse texto. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Por que Jesus
Por que que a família sagrada, como assim especificada, né, assim qualificada, por que que eles tiveram que ir para Belém para que cumprisse essa palavra e o menino nascesse em Belém? Só por isso. Só porque isso já estava escrito há centenas de anos atrás, o Senhor Deus mexeu todo o império para que assim cumprisse a palavra dele. Nessa certeza, diante de todas essas coisas, duas verdades saltam aos nossos olhos. Primeira delas, o poder e a autoridade humana estabelecida nos reinos ali daquela época e nos dias de hoje estabelecida pelos governos, né, pelos magistrados, pelos presidenciáveis, pelos legisladores, todos eles estão sob a soberania de Deus. Nada acontece que não esteja debaixo do domínio de Deus. Deus fez com que esses homens fizessem todas essas coisas para cumprir a palavra dele. E da mesma forma aconteceu em toda a história, antes desse fato, depois desse fato e hoje. Todas as autoridades estão debaixo do poder de Deus. E Deus está movimentando tudo para que ele seja glorificado. E não foi diferente nesse momento. O menino Jesus nasceu em Belém para cumprir a palavra do Senhor. E um fato do qual eu mencionei um pouco aqui atrás, que é um segundo ponto muito importante desse ensino que nós estamos meditando, é que Deus não estava muito preocupado com o luxo e nem com o esbanjamento. Ele simplesmente queria que seu filho nascesse ali, e ali ele nasceu. Qual é o propósito do nascimento de Jesus? Por que ele nasceu? Como dizem e como ensinam as Escrituras, ele veio para salvar o seu povo. Ele veio para cumprir as profecias. E esse menino nasceu. Esse menino esteve entre nós, cresceu, se tornou um homem. No momento exato, ali a partir dos 30 anos, se tornou pregador do Evangelho. Abriu-se as portas do reino, salvou, curou, ressuscitou. Foi pendurado na cruz do Calvário, morreu uma morte vicária, salvou o seu povo, ressuscitou. E a Bíblia fala que ele está à destra do Pai, para que possa nos dar vida e vida eterna, intercedendo por nós. O que nos ensina esse texto? Cumpriu-se a palavra do Senhor. Qual é o aspecto do Natal de grande relevância? O nascimento de Jesus é a comprovação de que a palavra de Deus e as promessas de Deus são verdades. Uma grande promessa e uma grande profecia e uma grande verdade ainda está para acontecer. E por causa de tantas e tantas, de toda a Escritura, claro, mas desse nascimento, nós temos a certeza que essa promessa vai ser cumprida. Qual é essa promessa, pastor? Jesus disse que ele virá buscar a sua igreja, ele virá buscar a sua noiva. Então, essa promessa ela vai ser cumprida. Esse momento vai chegar para nós. Assim como houve um momento que chegou, que o menino Jesus nasceu, haverá um momento em que esse menino, que não é mais um menino, agora ele virá com todo o poder e glória para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe vocês, que Deus continue colocando no coração de vocês toda certeza e paz. Que Deus continue ministrando e colocando fé no coração de vocês, para que vocês vivam por fé, crendo em Jesus Cristo todos os dias da vida de vocês. Um forte abraço, meus irmãos.